Agora vamos iniciar aqui o grupo de instruções aritméticas, as APIs. Então, basicamente, em um vídeo, acredito, a gente consegue já, porque são operações básicas, né? Aritméticas, ó, faz a API 100 é a soma, depois a 101 subtração, multiplicação, divisão, e aí eu tenho as variações. Então observe que todas elas eu tenho para 16 bits. Eu posso fazer, né, com o prefixo D ela em 32 bits, ok? Inclusive em ponto flutuante, né, com float. E todas elas também podem ter o recurso de pulso, né, ela só fazer só durante um scan ali, né? Conforme agora que as instruções APIs vão se repetindo assim, a sua funcionalidade, né, muda assim exatamente aqui uma soma, né? A gente estava vendo comparação, mas o formato das coisas, que ela trabalha 16 bits, que ela trabalha em 32 bits, né, que ela pode ser operada em 32 bits, que ela tem a questão do pulso, então isso se repete, isso é meio parecido, né? Essa relação continua a mesma ainda do comportamento, né? Só muda o tipo mesmo da operação, ok? Então não preciso ficar repassando toda hora a mesma coisa, ok? Então vamos para alguma demonstração aqui. Eu acredito que já está até compilado, deixa eu tentar rodar aqui direto. Ok, o que eu tenho aqui? Eu tenho numa Network 1, no primeiro scan eu só faço o move, o dado 30 para o D10 e o dado 10 para o D20. Então eu tenho aqui o conteúdo de D10 nesse instante é 30 e do D20 é 10. Então aqui eu tenho várias operações, né? Eu já fui montando. Onde estão as operações aqui? Ó, eu tenho elas aqui também. Posso inserir direto, mas elas estão aqui, as operações aritméticas, ok? Então eu tenho as variações, ó, o positivo aqui, ela faz uma soma em 16 bits, né? Aqui é uma soma com pulso, aqui é uma soma para 32 bits, aqui é uma soma para 32 bits e pulso, né? E aí depois ser negativo, aí começa as variações, multiplicação, divisão, toda a mesma coisa e ponto flutuante, ok? Então a gente já vai dar uma repassada boa. Então eu posso encontrar ela aqui, como eu posso escrever direto, né? Quando eu estou digitando aqui, olha, deixa eu parar de... vou para offline só para mostrar. Quando eu estou digitando, né, quando eu vou digitar essa operação, eu começo com, né, se eu quiser digitar na linha aqui, né, de comando aqui mesmo, eu coloco mais, que é a operação mais, e aí eu coloco, né, no caso o D10, que é o S1, o D20 e o D30 é a saída, né, o destino, ok? E dou ok, o bloco vai inserir ele aqui, ok? E a mesma coisa, se eu der duplo clique aqui, menos, né? Então assim que o asterisco para formar aqui, ok? Ou eu trago por aqui. Outra forma também que, né, nós já vimos é que eu tenho aqui, né? Eu tenho, se eu clicar nesse ícone aqui, né? Nesse atalho aqui, olha, eu posso pegar, se eu pegar todas as minhas APIs, né? Eu posso pegar todas as minhas APIs aqui, todos os tipos aqui, né? Eu já tenho aqui mais, né, mas eu posso colocar aqui o símbolo que eu quero para poder multiplicação, né? Então já traz ela aqui, eu posso clicar aqui em inserir, ela já insere aonde o cursor estiver, né? Um exemplo aqui. Né? Clica de novo aqui. Então se eu quisesse inserir uma multiplicação de 32 bits, de multiplicação, ok? Inserir ele aqui. Ela inseriu aqui, ok? Só mostrando, são uns recursos de onde eu posso trazer as APIs aqui, tá? Mas para dar produtividade, assim, que você começa a trabalhar bastante programação, é mais fácil digitando mesmo aqui direto já a instrução, fica mais rápido, né? Você dá o load, o contato, você vai criando aqui mais rápido, ok? Com o tempo vai pegando, né, essa facilidade, ok? O que eu tô dizendo, né, para quem, se eu vou inserir uma linha aqui vazia, eu vou querer escrever. Eu quero escrever essa linha aqui, ó, a Network 2, exatamente o que tá na linha da Network 3. Então eu dou um load M0, ok? Tá lá, carreguei o M0. Aqui eu vou dar um mais, né? Eu vou dar uma, cliquei duas vezes, inicio, vou dar um D10, dou mais, depois dou o D10, que é o S1, o D20 e o D30.
né? E aí, assim, eu insiro direto. É isso que eu tô dizendo, a forma mais, às vezes, mais rápida também de... Mas isso depende da... Conforme você vai usando bastante, vai pegando mais facilidade, né? Tirei um a mais. Então, ok, vou compilar porque eu mexi aqui. Não deu erro. Vou fazer o download para o PLC. Sempre lembrando, para quem está seguindo a série, né? A gente sempre tem que ter aqui em background rodando o meu Com Manager, né? O Com Manager está sempre rodando aqui, né? Ok. Ó, tá em start, tá rodando, ok. Beleza, para rodar a simulação. Então, tô pronto para ir para online. Tô online, ok? Então, eu sei que aqui no primeiro scan, eu fiz um move, né? Pro dado aqui, não precisava ser um move D, podia ser um move só simples, mas um move normal aqui, que eu aproveitei da última, que eu tinha usado para 32 bits, mais um move, e eu coloquei 30 e 10 aqui, no D10, 30 e no D20, 10. Então, se eu fizer uma soma aqui, se eu habilitar essa linha do enable, ele vai fazer a soma e colocar, então 30 mais 10, 40, né? Então eu vou ver o resultado 40 lá no... Ok? E eu tiro aqui, isso aqui eu só escrevi no início, então ele acaba permanecendo a última operação que foi feita, né? Não que tá fazendo mais essa operação, mas ela ficou o resultado lá. Então ele somou lá S1 com S2 e jogou no D, né? É isso que faz essa operação. Agora uma operação de subtração. Eu vou pegar o 30 menos os 10 e vou jogar o resultado no D30. Eu mantive o mesmo D30, quer dizer, só vai mudar o valor lá. Olha lá, né? 30 menos 10 é 20, então ele jogou o resultado. Se eu também chegar e colocar falso aqui no enable, ele deixa de fazer o cálculo, mas permaneceu o resultado anterior ali, né? O dado continua no mesmo no D30. Multiplicação, então vai dar 300, né? Multiplicar 300, ok? Então todas as operações ainda de 16 bits eu estou fazendo aqui, né? E agora divisão. Lembra divisão, né? Se eu colocar 0 dividido por uma coisa, isso eu vou ter um erro, né? Vai dar um overflow, estouro. Então tem que tomar cuidado quando eu faço divisões sempre, mas aqui tá sob controle aqui só para mostrar a operação. Então 30 dividido por 10 é 3, ok? Agora uma variação dela, né? É uma operação de divisão mais pulso. Só para a gente ver o que significa. Quando eu coloco o verdadeiro aqui, ou vai ter uma transição de 0 para 1, né, de falso para verdadeiro, então o bloco vai fazer a divisão. Então deixa eu forçar aqui primeiro o resultado de uma multiplicação para a gente ver que mudou, né? Olha só, quando eu forçar aqui o M4 para nível 1, vai ser verdadeiro o enable, ele vai fazer a divisão, mas ele vai fazer a divisão uma única vez, porque ele tem o P lá, né? Ele não fica sobrescrevendo isso, dá uma olhada, ó. Eu fiz, né? Se eu vir aqui fazer uma multiplicação de novo aqui, ó, se aqui tivesse ativo, o último valor seria essa divisão, mas não é, porque ela só, olha lá, ela força o 300. Por quê? Porque lá só rodou só durante um scan. Aqui só funcionou, né? Ela só fez a operação durante um scan, então por isso que funciona a outra operação em cima aqui. Olha, eu tirei, ela permaneceu a última multiplicação. E agora uma operação de multiplicação por ponto flutuante. Então eu mudei aqui os valores, coloquei valores decimais aqui em S1 e S2. Então o resultado vai dar 10 vezes aqui, né? Vai dar 31, 41. Então quando eu forçar aqui, ok? Então esse resultado tá correto aqui, né? Que ele fez a multiplicação aqui em ponto flutuante. Ok, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, porque às vezes vocês podem ver aqui, esse valor não tá, o dado aqui, o D30, não tá mostrando em ponto flutuante. Poderia não estar mostrando, poderia estar mostrando outro tipo. Então você vem aqui em View, ó, é importante você ver, existe aqui, ó, o formato do dado que você está monitorando. Então ele está em automático aqui, por isso que ele já viu que são 2 pontos flutuantes, aqui já coloca em automático, ok? Mas observa lá, como aqui ficou, ó, então o D30 agora está com ponto flutuante aqui, mas aqui é o mesmo resultado do D30, mas aqui está mostrando automaticamente como a operação era
de valor sinalizado aqui, né? Ele tá com o mesmo valor do ponto flutuante, só que mostrando aqui um outro tipo, né? Porque está em automático. Se eu fizer que todos sejam vistos aqui em ponto flutuante, então eu consigo ver aqui, ó, ponto flutuante no resultado do D30, né? Então esse view aqui eu posso trocar, né? Normalmente em automático ele fica em automático, porque ele vê aqui os operandos, né? Ele é ponto flutuante. E como eu disse, ele vê os operandos aqui, ele colocou aqui em número inteiro sinalizado. Mas esse conteúdo que está nessa posição, né? Ela vai ser exatamente esse valor aqui em ponto flutuante. Claro que tem mais, ele usa mais casas, ele usa o D30, D31, né? Para ponto flutuante ele usa mais, para precisão ele usa mais posições aqui do D30, D31 e assim vai, né? Mas só para mostrar para vocês que às vezes você quer ver um tipo, você quer mudar a visualização aqui, então você vem em View, você tem essa opção aqui, normalmente fica automático, ele já reconhece, mas se mesmo assim você quiser mudar, né, se eu quisesse colocar para hexadecimal, né, aqui tá em hexadecimal os resultados aqui, tá? Só para compreender como que eu tenho para entender que eu tenho esse recurso aqui. Então, normalmente fica automático, mas você pode até mudar. Então, acho que tá tranquilo, né? Porque operações simples, né, aritméticas e de simples construção também, e a gente tem as variações, né? Então, voltando aqui, se eu vir aqui só como exemplo na soma, se eu vir aqui no manual, então a gente pode ver aquela formação, olha, é uma operação, é uma instrução, uma API de soma, é a API 100, mas ela pode ter o prefixo D para trabalhar com 32 bits, né, em double, e ela pode ter a variação de pulso, né, funcionar como a gente viu aqui, ok? E aqui eu tenho os operandos e o resultado, a soma e aqui eu tenho as quatro variações, a soma de 16 bits, a soma de 16 bits com pulso, a soma de 32 bits, a soma de 32 bits e com o recurso de pulso, ok? Então é isso. Deixa eu voltar na aplicação. Então eu acho que dá pra gente já entender bem, porque são operações básicas e mantém um padrão que já vem seguindo, né? Ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.